Bom, vamos lá. São 20 horas agora, então oficialmente aí eu dou meu boa noite a todos vocês, a todos do Grêmio que estão aí conosco. Primeiro quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alan Souza, sou do Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, e é sempre um prazer, uma alegria muito grande estarmos falando com vocês nesta noite. E hoje, então, nesse mês de outubro em especial, onde a gente vai falar sobre Kardec, né? Tony, boa noite, Tony. Bom, o som tá ok, né? Tudo certinho, Tony. Então tá tranquilo. Vamos ler uma página para que a gente possa começar a fazer a nossa prece inicial e começar aí o nosso bate-papo da noite. Abrimos aqui aleatoriamente do livro Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário, a lição que tem por título A Lição do Perdão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Jesus, Mateus 18, 21. Saber perdoar é uma virtude conquistada por poucos. A grande maioria das pessoas ainda desconhece o quanto de bem acontece àquele que realmente consegue perdoar. Mesmo que a ofensa tenha atingido profundamente os sentimentos de quem a recebeu, causando-lhe uma ferida na alma, só a bênção do perdão a fará cicatrizar. Saber perdoar também é um aprendizado. Aprendizado esse que se inicia com um simples pedido de desculpas por parte daquele que ofendeu e com a aceitação de quem recebeu a ofensa. Continuamos o aprendizado, jamais pensemos em revidar. Quem perdoa verdadeiramente só procura esquecer. Não te creias isento de errar, nem acreditas que nunca magoarás ninguém. Todos nós já erramos, como também já ferimos o sentimento de alguém com palavras rudes ou ofensivas. Portanto, ninguém está livre de vir a ofender o próximo com palavras que machucam o coração. Se ainda não aprendestes a perdoar, esforça-te por não guardar mágoas nem rancores, quando alguém te agrida com palavras ferinas. Lembra-te das vezes em que fizeste o mesmo, sem real motivo para agires de tal maneira. Saber perdoar não é fácil, quando o orgulho ainda fala mais alto. É preciso que te revistas da humildade sem ser subserviente. Lembra-te de Jesus ao pedir a Deus por seus algozes, já que ele mesmo não se sentia ofendido. Assim, somente também não te sentires ofendido, quando também não te sentires ofendido, terás aprendido a verdadeira lição do perdão. Belíssima página, né? Sempre muito bom falar de perdão. Vamos então, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, agradecendo pela vida, pela família, pelo trabalho, pelas dificuldades que também surgem em nosso caminho, que nos deixam mais forte, que nos fazem crescer e aprender diante da dor e diante da dificuldade. Fortalece, Senhor, para que possamos seguir em frente. Ajuda-nos para que não venhamos a desistir. Abençoe essa noite, o estudo que iremos fazer, que da nossa boca possam sair palavras de esperança, de otimismo, mas, sobretudo, que vão energizar o nosso corpo e o nosso espírito, para que possamos prosseguir na caminhada. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez aí boa noite para todo mundo. Então, quando nosso amigo Tony nos fez o convite aqui para estarmos nessa noite, eu gosto sempre de interagir com todo mundo. Boa noite, Carla, que entrou depois. Um beijo, Carla, saudade de você. Neide Lima, boa noite. Gisele, boa noite. Obrigado, Gisele. Eleci, boa noite. Um abraço também, saudades. Isso aí. Vocês podem ir participando, tá? À medida do possível aqui eu vou lendo conforme vai aparecendo para mim, tá bom?
mas já agradeço de antemão pelo convite mais uma vez e por estarmos aqui. Bom, nosso bate-papo hoje é para falar um pouco de Kardec, né? E a proposta, como eu estava dizendo quando recebi o convite, é conhecer Kardec para entender Jesus, né? Então, a gente começa lembrando que Emmanuel vai dizer para a gente que a gente precisa sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar e ensinar e divulgar Allan Kardec. E aí a gente vai lembrar que uma das grandes, né, tá lá nas nossas anotações, aí, dos nossos ensinos, que a grande caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é exatamente a divulgação dela. Só que a divulgação dela vai muito mais, aí eu já trago uma reflexão para todos nós aqui nesse momento, que a divulgação da doutrina espírita vai muito mais desse momento que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas a divulgação da doutrina espírita, aí a gente já consegue fazer uma ligação com Jesus, olha que maravilhoso isso, né? Porque a divulgação da doutrina não é só falar, mas principalmente exemplificar. E aí a gente lembra do Cristo, porque o Cristo, na verdade, não deixou nada escrito. Os registros que nós temos são dos apóstolos, discípulos, daqueles que o seguiam, mas ele mesmo deixou para nós exemplos. Exemplos como a mulher adulta, exemplos como as curas, enfim, como tantas situações onde ele nos mostrou, sem julgamento, sem apontar o dedo, sem criticar, que todos nós, como disse a página inicial sobre o perdão, todos nós estamos sujeitos a erro. Então nós não podemos condenar ninguém, né? Mas então, queremos aqui falar um pouco de Kardec, né? E eu queria, assim, eu sei que muita gente já conhece todas as obras, mas é sempre bom lembrar, né? Quando a gente fala de Kardec, a gente lembra das obras, da codificação espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas eu queria também trazer aqui nessa noite a lembrança da Revista Espírita, que foi publicada por Allan Kardec de 1858 até 1869. A Revista Espírita, inclusive, que eu recomendo para vocês o estudo, né? Ela é um compêndio de várias situações, de várias indagações das pessoas, onde Kardec mantinha uma comunicação com a comunidade. E isso é o mais legal da história. Porque no momento que, quando você publica um livro, depois você não tem mais como mexer no livro. Então, Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857. E houve um grande fervor com tudo isso. Existiam muitas dúvidas, muitas indagações. E ele cria a revista, e a espiritualidade está já registrado em Obras Póstumas, ele fala inclusive um pouco sobre isso, mas ele cria a revista porque havia uma necessidade de tirar as dúvidas das pessoas. E era uma forma de Allan Kardec se comunicar com a comunidade, sabe? Então, a Revista Espírita serviu para isso. E é um belíssimo trabalho, tem assuntos diversos na Revista Espírita. Mas vamos lá, porque o nosso tempo é curto. De todas as obras, eu escolhi 2 obras para que a gente pudesse lembrar um pouco e como a gente consegue fazer essa ligação com Cristo, né? Uma delas é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira obra, a obra básica da doutrina espírita, publicada em 1857, inicialmente com 500 e poucas perguntas e depois no seu formato já original, que é o que temos hoje, 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos ele trata de todas as questões, né? A verdade é essa, ele trata de tudo, né? Então, nos mostra um pouco de cada coisa, né? Então, nessas perguntas a gente entende, por exemplo, do que é Deus, de onde a gente veio, né? Para onde a gente vai e o que a gente está fazendo aqui na Terra. Mas de tudo do Livro dos Espíritos, eu escolhi uma questão, porque o tempo é curto, né? Me deram 25 a 30 minutos para falar. Para quem fala muito, 25 minutos não é nada, né? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. E aí eu vou botar uma questão aqui para a gente só. A questão 920 de O Livro dos Espíritos. Muita gente conhece a questão 919, né? A 920 nem todo mundo conhece. Essa questão ficou muito marcada particularmente para mim, porque quando eu iniciei nesse mundo aí de realizar palestras, que já faz muito tempo, né? Já não sou tão mais novo quanto era antes, e o tempo passa, mas há muito tempo atrás, numa das primeiras palestras que fiz, foi exatamente sobre felicidade.
E a felicidade, sem sombra de dúvidas, é algo que todos nós desejamos. Se eu botar essa pergunta aqui para quem está aqui conosco, se você deseja ser feliz, com certeza você vai me responder que sim. Ninguém quer ser infeliz. E Kardec então pergunta isso na questão 920 no Livro dos Espíritos, ele diz assim, o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem para ele, não. Aí a gente fica meio triste, né? Imagina, não. Então minha vida tem que ser de infelicidade, minha vida tem que ser de dor, porque tem gente que acha isso, tá? Até dentro do meu espírito. Infelizmente. É por isso é importante estudar, porque quando a gente estuda, a gente entende. O estudo é fundamental. Por isso não deixem de estudar na casa espírita de vocês, participar dos grupos de estudo, para que a gente possa interpretar. A palestra normalmente sempre é muito corrida. O estudo em grupo faz muito bem para a gente. Mas a resposta de Kardec continua, dos espíritos, perdão, continua para Allan Kardec. Ele diz, não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas aí, depois dessa vírgula, às vezes depois da vírgula é ruim, mas agora aqui depois da vírgula é bom, porque ele diz assim, mas depende dele amenizar os males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então percebam que dá para ser feliz na Terra. Não a felicidade que a gente ainda um dia vai alcançar, mas nós podemos ser felizes na Terra sim. E eu digo para você nesta noite, o lugar para ser feliz é aqui. E o momento de você ser feliz é agora. Não deixe a oportunidade passar. Aproveite cada dia ao máximo. E quando eu digo isso, não é de forma irresponsável, mas é aproveitar as oportunidades. E a primeira delas é enxergar o quanto você é amado por Deus. O quanto Deus te oferece a oportunidade de você estar encarnado nesse planeta. Mesmo com todas as dificuldades que talvez você esteja passando, com os problemas que talvez você que esteja atormentando a tua mente na noite de hoje, enfim, e nesses dias. Mas, pelo menos, nós temos uma coisa importante, que é a vida, o dom da vida. Então, a felicidade pode ser amenizada de acordo com as situações que nós vivenciamos. Às vezes, a gente acaba atraindo a infelicidade para a nossa vida. Porque tudo está nos mostrando ali, mas a gente insiste em seguir aquele caminho. E aí não tem como a gente colocar a culpa em Deus, nos amigos espirituais, porque a responsabilidade é nossa. Mas eu quis trazer com essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que dá para a gente ser feliz na Terra. E aí a gente está fazendo um paralelo com Jesus. Jesus, a mensagem dele era de alegria. Ou melhor, porque ela continua, ela permanece viva em nós. É uma mensagem de alegria, de bom ânimo, de coragem. Jesus incentivava isso o tempo todo para nós, né? E ele queria que a gente ficasse bem. E aí os espíritos com Kardec trazem essa resposta, mostrando para nós que dá para a gente ser feliz aqui na Terra. Agora é preciso que a gente possa contemplar as coisas, que a gente possa observar as pequenas coisas. E aí eu faço um convite para vocês, eu tenho falado isso muito nas poucas palestras que tenho dado nesse momento, que a gente contemple a natureza, sabe? A natureza é uma grande mestra e ela é instrumento de Deus na nossa vida. Então, contemple o nascer do sol, contemple o pôr do sol, contemple uma noite de estrelas, contemple um dia chuvoso como a gente tem tido nos últimos dias, mas essa chuva que cai e que se faz necessária para tantas situações que a gente precisa ter, para as próprias plantas que precisam ser molhadas, para os reservatórios que estão baixos aí, que a gente precisa de água, enfim, sabe? Mas vamos contemplar a natureza, vamos contemplar a transformação, porque a natureza se transforma o tempo todo, nos mostrando que nós também somos assim. E como diz Meimei, uma mensagem que ele diz que tudo passa e tudo se renova, então tenha essa certeza de que nada é para sempre, que vai ficar ali eternamente, mas que isso se transforma. Então o Espiritismo, Allan Kardec nos traz isso, essa mensagem, essa lição da importância da gente se transformar. E aí a outra obra, obviamente, que eu não poderia deixar de trazer aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o nosso livro do coração, né? Particularmente falando.
Todas as obras são interessantes, é o Inferno, a Gênesis também, mas o Evangelho é a parte moral. E talvez nós nos identifiquemos mais com ele exatamente por isso. Por quê? Pela a questão que nós vivenciamos, as dificuldades que nós temos a nível de moralidade. Essa obra foi publicada em 1864, né? E ela pode ser conhecida exatamente como a parte moral da doutrina espírita, né? Aí botamos até aqui um resumo, né? Nela, o Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus. O bacana do Evangelho, isso aí mesmo, Carla, nos acalenta, né? Carla está aí participando. Podem participar, tá, pessoal? Eu vou vendo aqui, conforme eu vou vendo, eu vou falando. Por exemplo, o Evangelho tem uma coisa fantástica, porque existem algumas parábolas de Jesus que, interpretadas ao pé da letra, nós não entendemos, ou entenderíamos de forma equivocada. E aí depois vem aquele comentário dos Espíritos com Allan Kardec, que faz dar, assim, um entendimento maior para nós. Então é perfeito, né? E aí, que parte que eu escolhi do Evangelho para que a gente pudesse falar? Algo que todos nós necessitamos, que todos nós precisamos, que não dá para você chegar ali no mercado e comprar, não dá para você pedir pelo iFood, pelo aplicativo, para mandar entregar na sua casa. Uma palavrinha de apenas 2 letras, mas que nós temos enorme dificuldade de tê-la em nosso dia a dia. Muitas vezes, talvez, nós dizemos que a temos, mas quando a vida vai bem, quando o mar está calmo, como aquele lago à meia-noite, onde a lua reflete nele e você vê ele totalmente sereno. Mas quando a tempestade vem, quando a dificuldade se faz presente, essa palavrinha, fé, que nós necessitamos no nosso dia a dia, faz tanta falta. Porque a fé é exatamente a entrega que nós devemos ter no dia a dia. E aí eu trago aqui a lembrança do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. E esse então tem tudo a ver com Jesus. A Gisele está botando aqui, o Evangelho é o sol nas almas, dissolve os pensamentos ruins e deixa meu coração quentinho. Perfeito, Gisele, exatamente isso, né? É o sol que aquece, que vivifica, que traz luz, mas principalmente que traz esperança para nós. Então, no poder da fé, eu só destaco aquela frase que diz assim: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Prestaram bem atenção no final? E nada vos seria impossível. Interessante que toda vez que eu falo disso aqui, eu lembro de uma atividade que nós fizemos aí no EMESC há muitos anos atrás, chamado Enterro do Não Consigo. Com certeza Gisele, Tony, Carla, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Foi uma atividade onde literalmente a gente pediu para os jovens, né, escreverem num pedaço de papel aquilo que eles não conseguiam. E a gente falou, não, fica tranquilo que a gente não vai ler, né? Porque o jovem, se você falar que vai ler, ele fica com vergonha. Então, e eles podiam botar o que eles quisessem ali. E depois a gente botou numa caixa preta, né? E tinha todo um discurso, né? Como se fosse um enterro realmente. E a gente foi para a quadra, para uma área externa do CIEP, foi feito um buraco e a gente enterrou aquela caixa ali, de verdade, né? Não foi só simplesmente simbólico. E tinha um texto, né, exatamente falando sobre, né, hoje eu estou aqui enterrando, não consigo, a partir de hoje ele não vai fazer mais parte da minha vida, enfim, existia uma fala em relação a isso. Mas por trás dessa atividade tinha algo muito profundo ali, que é exatamente esse impossível que a gente coloca na nossa vida. Quantas vezes nós já colocamos, era impossível isso, é impossível aquilo. Mas quem coloca o impossível somos nós. Porque como ele está dizendo aqui, essa citação é por Mateus, né, que está no Evangelho, quando nós temos a fé, a gente pode transpor essas montanhas. E que montanhas são essas? São as dificuldades. São as situações que a gente passa no nosso dia a dia, a gente acha que não vai conseguir superar, que não vai conseguir transformar de forma alguma.
mas existe uma coisa chamada tempo. E o tempo é o senhor de tudo. É aquele remédio que vai fazer a gente se acalmar, a gente se tranquilizar. E principalmente, o tempo faz uma coisa fantástica. Ele faz que os cenários se modifiquem. É como se você estivesse no deserto, não sei se vocês ouviram falar, né? Que no deserto, eu nunca tive lá no deserto, né? Mas a gente estuda e aprende. No deserto, às vezes há tempestades de areia. E quando há aquela tempestade, você, por alguns minutos, você fica completamente cego. E depois que a tempestade passa, quando você olha, tá tudo diferente. E agora? Como é que você vai fazer? Então, o tempo faz isso. Aquilo que a gente tinha como certo pode não ser mais certo amanhã. Mas aquilo também que te incomodava e que você achava, meu Deus, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir transpor isso amanhã pode se modificar, sabe? Então, ter fé é isso. E fé é entrega. Sempre que eu falo de fé, eu lembro disso. Fé é entrega. E aí Jesus o tempo todo, ele nos dá ensinamento de fé, porque quando ele efetuava as curas, aí abre aspas, o que ele dizia para as pessoas? A tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. Então, existia o merecimento, existia o poder magnético do Cristo, que era tremendo, sim, mas existia também uma vontade das pessoas de serem curadas, em primeiro lugar, e principalmente merecimento para que pudessem seguir em frente. Então é importante a gente lembrar disso, né? Tanto é que alguns, são poucos, mas existem alguns casos onde as pessoas voltaram a ter aquela enfermidade. Por quê? Porque o comportamento não fez condizente para aquilo que ele estava desejando. E isso aí é uma lição importante também. Às vezes a gente quer muito a cura, mas o que eu estou fazendo para ser curado? O que eu estou fazendo para buscar essa cura? Porque não adianta, eu lembro no tratamento espiritual, já fiz aí também na casa de vocês, na época presencial, às terças-feiras, e lá aqui na nossa casa também a gente sempre fazia uma mini palestra, e todo a primeira segunda do mês, primeira quinta-feira do mês que era feito, existia uma mini palestra e a primeira quinta-feira era sobre o passe. Quando eu estava escalado para falar disso, eu tocava muito nesse assunto. Porque assim, e olha que nada, não existe acaso, a gente sabe disso, né? Hoje a página foi sobre o perdão. E eu falava disso. Como é que você quer buscar a cura, mas você está cheio de ódio dentro do seu coração? Não condiz. Tá entendendo? Ou seja, acorda para a vida. Isso é uma realidade. Não estou dizendo que é fácil perdoar. Não estou dizendo que é fácil, né? Até algumas pessoas, o Rossando Klinger, por exemplo, fala até que perdoar não é esquecer, né? Esquecer é o Alzheimer, é outra coisa. É exatamente isso, mas o perdoar é ressignificar. Agora, pensa bem, como é que eu quero receber algo do alto se eu estou olhando para o lado desejando o mal daquele que está ali do meu lado o tempo todo? Sabe? Então é para a gente pensar, é para a gente refletir. Mas então a importância de ter fé. Então ter fé é entrega, sabe? E vez por outra você entrega a sua vida na mão de pessoas desconhecidas. Por que você não entrega a sua vida na mão de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. E eu estou junto com vocês nessa, tá? Estamos todos incluídos nessa aí. Eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim e para vocês. Todos nós estamos juntos. Se você pega um avião, você entrega a sua vida na mão do piloto, na certeza de que ele vai ter condições suficientes para levantar aquele avião e depois aterrissar o avião em segurança. Quando você pega um ônibus, um Uber, seja o que for, você está confiando no motorista que está te levando. Quando você vai fazer uma cirurgia, você está confiando a sua vida na mão daquele médico e daquela equipe que vai operar você. Percebe como você confia a sua vida, que com certeza é o seu bem mais precioso, a pessoas desconhecidas. E aí a grande pergunta é: por que talvez, em alguns momentos, eu não entrego a minha vida nas mãos de Deus? Deixando que Ele faça a parte dele e que eu possa fazer a minha.
Deus é como um grande sócio. E é uma sociedade maravilhosa, essa sociedade que temos com Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai fazer a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Então, essas são lições preciosas que Allan Kardec e os Espíritos nos trazem no Evangelho, que vem reavivar aquilo que Jesus trouxe para nós. Nesses dias de hoje, de tanta incerteza, de tanto medo, de tanta insegurança, é necessário que a gente tenha fé. Fé para acreditar, fé para seguir em frente no nosso dia a dia. E aí eu vou lembrar um pouquinho agora do trabalho de Allan Kardec, né? Por volta mais ou menos de 1855, né? Ele fica com foco nas questões das manifestações e ele se entrega exatamente às observações sobre aquele fenômeno, cogitando principalmente que existiam questões por trás daquilo ali. Kardec era um homem de ciência, então no primeiro momento, como todos vocês sabem, ele rechaçou aquilo ali. Até porque tudo aquilo que estava sendo usado na época era para divertimento, enfim, os salões parisienses lotavam para as pessoas verem espetáculos das ditas mesas girantes. E Kardec não queria se envolver com aquilo. Mas um dia uma pessoa séria foi procurar ele, né, um dos seus amigos, e disse a ele até que ele realmente vai numa reunião e percebe que por trás daquilo ali tinha alguma coisa e ele começou a estudar aquilo ali. Então ele, né, busca entender, busca compreender o que estava por trás daquilo ali. Faz um estudo metódico, como ele era um homem de ciência, e ele começa, né, a perceber, e o método que Kardec utiliza exatamente para ver a questão dos espíritos é que, né, no filme até relata um pouquinho isso, né? Ele faz a mesma pergunta em locais diferentes com médios diferentes, né? E os espíritos respondem a mesma pergunta, né? A mesma resposta, perdão. Então, quando ele pergunta lá, que é Deus, a resposta é a mesma num lugar, como é a mesma no outro, quando é a mesma no outro. Né? Ele percebe ali que existia um fenômeno inteligente por trás de tudo aquilo. Então, Kardec foi esse homem que se dedicou, integralmente, ao Espiritismo. É por isso que hoje nós rendemos graças a ele. Embora dentro do Espiritismo a gente não cultive a ideia, né, de nada assim relacionado a isso, né, a gente não tem nenhum santo nem nada nesse sentido, mas a gente tem que render graças assim a quem fez um trabalho para que hoje a gente pudesse, em 2021, nessa noite, estar aqui estudando. Né? E aí, quando eu falo de Kardec, eu gosto de fazer uma menção também muito importante à querida Amélie Boudet, a sua esposa, sua companheira, que foi uma pessoa também fundamental na doutrina espírita, né? E que ela é pouco falada e pouco divulgada. Lá na nossa casa a gente sempre fala, quando fala no mês de Kardec e quando a gente fala sobre o mês da mulher, a gente sempre lembra da querida Amélie, né? Como ele chamava, né? Amélie, a querida Amélie Boudet. Né? Então ela foi aquela fiel companheira que ajudou ele nas noites sem sono, né? no trabalho, onde ele já estava muito cansado e ela era alguém que ficava o tempo todo ao lado dele. E mais, depois da desencarnação de Kardec, ela e uma amiga, e mais Gabriel Delane, se juntaram e exatamente principalmente naquele primeiro ano, logo após a desencarnação dele, para que tudo não se perdesse. Né? Inclusive fundam a Sociedade Parisiense, não a sociedade que já existia na época de Kardec, mas eles fundam uma outra sociedade para que o trabalho e a mensagem de Kardec não se perdesse, ou melhor, a mensagem dos espíritos, né? Que Allan Kardec era apenas o codificador. A mensagem, a doutrina é dos espíritos. Então, Amélie Boudet foi essa fiel companheira que a gente também rende uma homenagem, né? Se hoje a gente está aqui homenageando Kardec, esse homem que se dedicou integralmente, que sofreu perseguições, que foi humilhado em algumas vezes, né? Que os seus amigos viraram a cara para ele por conta daquilo que ele estava defendendo, que foi tido como louco, inclusive, em alguns momentos, mas que ele não desistiu. Ele perseverou. E em obras póstumas, por isso é importante a gente estudar, existe uma mensagem, que é a mensagem que fala quando Allan Kardec recebe a notícia da espiritualidade da sua missão.
porque ele recebe uma comunicação. E é muito bonito esse trabalho, essa comunicação, sabe por quê? E aí serve para a nossa vida, porque mostra que, primeiro, o Espírito falava para ele, ó, não vai ser fácil. Você vai ser injuriado, você vai ser caluniado, você vai sofrer perseguição, sabe? Eles não enganaram Kardec. Eles falaram assim, ó, vai ser assim, 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 assim. Mas só que no final ele diz o seguinte, mas nós estaremos com você. Você não vai estar sozinho. Vai existir uma pleia de espíritos que vai estar contigo para ajudar nesse trabalho. E Kardec não tem nenhuma dúvida, e naquele momento, naquela noite, ele assume, né? Ele já estava envolto com tudo, né? Mas aí naquele momento ele percebe a sua missão e sabia que não podia falhar, que ele não podia desistir, sabe? E aí quando a gente vê essa comunicação, a gente pensa assim, nossa, na nossa vida também é assim, né? E aí isso serve de um alento para o nosso coração, porque se você observar todos esses espíritos aí que a gente estuda, a vida deles não foi fácil. A vida de Chico Xavier foi fácil? Não. A vida de Madre Teresa, de Gandhi, desses outros que a gente estuda aí, nenhum deles foi fácil. Por que a gente acha que a nossa vai ser? Né? Então, assim, mas todos eles conseguiram vencer porque tiveram essa fé. E principalmente, e aí já caminhando para encerrar o nosso bate-papo, qual é a grande bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Isto é, a igualdade entre os homens perante a Deus, a tolerância, a liberdade, a consciência e a benevolência mútua. Né? Então, assim, não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade. A importância da gente fazer o bem. Então, meus amigos e amigas, não vamos desperdiçar a oportunidade. Não desperdice a oportunidade de você ser útil, de você ajudar, de você fazer o bem. E aí talvez você esteja me ouvindo e diz, mas eu estou com pouco dinheiro. Eu não tenho como dar isso. Eu não estou falando de caridade material. A caridade vai muito mais além disso. Não é só matéria. É óbvio que quem tem fome precisa comer. A gente sabe disso. Mas se você não está em condições de ajudar nesse quesito, você pode ajudar sendo você. Será que você não pode emprestar o seu ouvido para alguém que necessita falar? Será que através da sua boca não possam sair palavras de otimismo, de esperança, de ajuda para aqueles que precisam? E por isso que a gente fala, se a gente não tem nada para falar, a gente fica quieto, melhor nem falar. Mas nós que somos estudantes dessa doutrina espírita, eu tenho certeza que você tem algo de bom para falar para alguém. Não perca essa oportunidade. Tem tantas pessoas nesse exato momento, a segunda-feira, às 20 horas e 33 minutos, dia 11 de outubro de 2021, que estão precisando de uma palavra de conforto, de carinho e de atenção. E você pode fazer isso. Isso é caridade. Isso é ajudar. E que a gente tenha sempre em mente essa fé. A fé inabalável, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É a fé com razão, com entendimento. Não é o fanatismo. Não é aquilo que a gente não consegue entender. Allan Kardec nos deixou, junto com os espíritos, essas lições preciosas. E em março, em 31 de março de 69, ele vem a desencarnar. Então, meus amigos, que fique essa mensagem final para nós. A caridade, a fé e o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, eu nada seria. A importância de amar, de fazer a caridade e de fazer o bem. Eu queria, antes de fazer a prece final, primeiro agradecer mais uma vez a toda a diretoria do Grêmio, do Missionários da Luz, pelo convite, deixando mais uma vez o meu abraço aqui do Centro Espírita Luz e Verdade para todos vocês, esperando em breve poder estar aí presencialmente falando com vocês. Mas eu queria então agradecer e encerrar lembrando aquela música, Kardec. Fiquem tranquilos, não vou cantar, quem canta é a Carla, não sou eu, tá? Mas só lembrar, que é um pequeno verso, a gente lembrando de Kardec, que diz assim, Kardec, em amor, em verdade e carinho, você foi muito mais que simples codificador,
Você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte da água viva que você descobriu para o mundo inteiro. Então a gente agradece a Kardec por esse trabalho maravilhoso e por ser esse instrumento da espiritualidade nas nossas vidas. Então nesse momento vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo pela oportunidade deste estudo, desse momento de reflexão, que Ele possa fazer com que a gente busque aprender, busque crescer, se tornar pessoas melhores. Esse é o nosso grande objetivo. Que amanhã a gente desperte para um novo dia, na certeza de que somos filhos de Deus e que esse Deus nos ama do jeito que somos, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Ele sempre irá nos amar e espera que a gente possa buscar a nossa transformação, que vai nos conduzir à felicidade. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que nesse momento sofrem, choram, aqueles que estão nas ruas nessa noite chuvosa, nessa noite de frio. Que as vibrações de amor, de paz, sobretudo de esperança, possam penetrar o coração desses espíritos, Senhor. Abençoe a humanidade por inteiro e que um dia a tua mensagem, que é de amor, e a mensagem do Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, possa se fazer uma realidade no nosso planeta. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, pessoal, para todos vocês. Fiquem em paz, se cuidem, que Jesus nos abençoe e mantenha a alegria e o bom ânimo sempre na vida de vocês. Fique com Deus.